Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar de uma aula super especial, super importante para você que vai prestar um vestibular, está estudando para uma prova, também é importante, que é a segunda lei de Mendel. Se você tem muita dúvida sobre como resolver exercícios, não entendeu nada sobre segunda lei de Mendel, fica comigo que a gente vai começar uma aula especial agora! E antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir para que você me ajude curtindo o vídeo. Curte o vídeo, manda esse vídeo para as pessoas que estão estudando assim como você, isso ajuda demais. Não esquece de compartilhar. Se você é inscrito no canal, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e vamos para a aula. Antes da gente falar da segunda lei de Mendel, é importante que você tenha estudado a primeira lei de Mendel e tenha entendido sobre a primeira lei de Mendel. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui no card também, sobre a primeira lei de Mendel. Além de vídeo, também tem exercício, que é super importante você fazer exercício para conseguir entender se você sabe mesmo a matéria, tá? O que Mendel falava rapidinho lá na primeira lei de Mendel e por que criou-se a segunda lei de Mendel? Primeira lei de Mendel, Mendel observava as características das ervilhas de cheiro, né? Vamos lembrar lá das ervilhas de cheiro. Então ele observava essas características e ele queria saber se essas características elas eram herdadas dos seus ancestrais e como elas eram herdadas. Então ele entendeu que algumas características elas eram dominantes em relação às outras, que ele chamava de recessivas, e ele entendeu também que as características eram herdadas, né, dos seus ancestrais. Então os nossos pais, eles dão pra gente, né, trazem lá nos gametas deles pra gente características e essas características deles passam para nós e nós vamos passar para os nossos filhos e assim por diante. Todos nós possuímos então, dentro de todas as nossas células, o que a gente chama de DNA, ácido desoxirribonucleico. Esse DNA, ele é o nosso livro da vida, né? Ele conta através de uma sequência de códigos, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Ele conta quem nós somos e como nós seremos, né? Qual será a nossa cor de cabelo, qual será a nossa altura máxima. Ele conta todas as nossas características. E essas características, elas são herdadas, né? A gente recebe essas características dos nossos genitores, que receberam dos genitores deles e assim por diante. Todos os seres vivos possuem em comum esse DNA. Lógico que a sequência muda de acordo com o ser vivo, porque é isso que vai fazer, né, nós sermos diferentes das plantas e de outros primatas, enfim, né? A sequência vai mudar, mas o código genético ele é universal. Todos os seres vivos partilham de um DNA composto aí de adenina, timina, guanina e citosina. Isso Mendel ainda não sabia, mas ele começou a observar que devia existir alguma coisa muito importante que era passada dos genitores para a prole, né? Então isso ele observou aí quando ele começou a cruzar as ervilhas, que é uma coisa muito melhor e muito mais fácil de você observar, porque ervilhas, né, são mais fáceis de cruzar, são mais fáceis de cuidar e de observar do que animais, certo? Dito isso, é interessante que a gente entenda como são formados os nossos gametas, né? Se eu disse para vocês que todas as nossas células são formadas de material genético, como isso é passado para a nossa prole, né? É na formação dos gametas, dos espermatozoides, dos óvulos, né? Do ovário, né? De todos os gametas, sejam de plantas ou de animais em geral. Então, nessa aula, eu vou explicar para vocês como são formados os gametas e qual era, né, a segunda lei de Mendel, né? O que Mendel quis dizer com essa segunda lei. E aí, numa próxima aula, a gente vai realizar o experimento da segunda lei de Mendel para que o vídeo não fique muito comprido. Quando Mendel fez a primeira lei dele, né,
Ele observou características da ervilha de cheiro, mas ele observou características isoladas, né? Então ele cruzava uma ervilha com a outra, formava híbridos, né? Que são provenientes aí de uma fecundação que não é natural, foi uma fecundação que ele mesmo, né, obrigou a ser feita. Então a gente chama de híbrido. E ele observava lá nos híbridos dele características, mas uma por vez. Então a primeira coisa que ele observou lá é se as ervilhas nasceriam verdes ou nasceriam amarelas, né? Então ele cruzou verdes puras com amarelas puras, aí ele teve 100% de ervilhas amarelas, o que ele observou então como sendo uma característica dominante, né? E aí depois ele cruzou os híbridos, né? Então ele pegou lá todas essa prole que ele tinha cruzado e cruzou elas entre si. E aí ele obteve uma proporção muito diferente da primeira proporção, né? Ele obteve ervilhas amarelas, mas ele também obteve ervilhas verdes. E aí ele foi entendendo que essas características, elas eram dominantes ou recessivas. E aí depois ele cruzou ervilhas de novo, mas ele observou outra característica que não era mais a cor da ervilha, era a textura. Então ele observou se a textura seria lisa ou seria rugosa. Depois ele fez outros cruzamentos e aí ele observou se as flores da ervilha de cheiro nasceriam em qual aspecto, né? Então ele observou uma característica por vez e criou-se, então, a primeira lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, Mendel quis ir um pouco mais adiante. E o que ele pensou? Bom, ele pensou o seguinte: tá, a gente já sabe que existem algumas características que são dominantes em relação a outras características, certo? Ok. A gente já sabe de tudo isso, mas eu quero saber se essas características são influenciadas entre si. Eu quero saber se toda ervilha amarela precisa ter a casca lisa. Essa casca lisa e ser amarela são condições que dependem umas das outras? Será que toda ervilha verde precisa ter a casca rugosa? Essa condição, ter ervilha verde, casca rugosa, é uma condição dependente? Obrigatoriamente, quando eu sou verde, eu tenho casca rugosa? E aí ele começou a observar duas características ao mesmo tempo no cruzamento, para entender se essas características eram características que tinham que vir obrigatórias ou se elas eram características que segregavam de maneira independente. Ai, Pro, eu ainda tô com dúvida, não tô entendendo muito bem. Vou dar outro exemplo para vocês. Um outro exemplo para ficar um pouco mais tranquilo de vocês entenderem, vamos pensar em uma pessoa que tem os cabelos castanhos, tá? A condição cor dos cabelos, né, possuir cabelos castanhos, será que essa condição ela está ligada ao formato do cabelo? Ou será que essa condição é independente do formato? Será que toda pessoa de cabelos castanhos obrigatoriamente tem que ter cabelo cacheado? Essas duas condições, elas dependem umas das outras? Ou será que a gente pode ter pessoas de cabelo castanho cacheado ou pessoas de cabelo castanho liso? Será que todo mundo que é loiro obrigatoriamente precisa ter um cabelo liso? Ou será que essa característica cabelo liso, cacheado, elas segregam de maneira independente no nosso DNA? Era isso que ele queria entender, né? Ele queria entender se essas características eram características obrigatoriamente unidas ou se elas eram características que podiam segregar de maneira independente, né? Hoje em dia a gente sabe que as características segregam de maneira independente, graças aos experimentos de Mendel. A gente sabe, né, que a condição cabelo liso nada tem a ver com a cor, né? Você pode ter o cabelo de cor você quiser, né? E pode ter um cabelo liso, né? Por que a gente entende isso? A gente entende isso porque essas características ficam em lugares diferentes dos cromossomos, em lugares diferentes do DNA. E quando são formados os gametas que formam o indivíduo, essas características são espalhadas de maneira independente. Agora que você entendeu parte do raciocínio de Mendel, né? Como Mendel quis provar a teoria da segregação independente e o que ele pensava sobre essa teoria, fica com o nosso vídeo 2, e no vídeo 2 eu vou explicar para vocês como se formam os gametas para que a gente consiga, então, entender todo o raciocínio de Mendel e esse vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que vocês não gostam muito de assistir vídeo longo, né? É uma coisa de louco na internet. Então, fica com o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.